A paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe poderosamente. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos nesta série de mensagens falando sobre o tema Desmascarando o Espírito de Jezabel. Que você seja poderosamente tocado e impactado por essas revelações que têm sido derramadas sobre a tua vida, e hoje nós vamos estar dando continuidade. Aqui quem está te falando é o apóstolo Eduardo Martins. Nós vamos dar continuidade nessa série de mensagens desmascarando o espírito de Jezabel. E hoje nós vamos começar falando sobre paz a qualquer preço. Paz a qualquer preço. O espírito de Acabe, ele simboliza a abdicação da autoridade, ou pelo menos a autoridade passiva. Ele se apresenta como uma mentalidade que evita os confrontos e não assume os erros. O espírito de Acabe adora a posição que ocupa e teme o confronto. Alguém com esse espírito prefere promover a paz a qualquer custo, mesmo que seja forçado a formar alianças profanas. Um indivíduo sob a influência do espírito de Acabe fará muitas vezes concessões em vez de alianças, dessa forma se prostituindo em vez de santificar o relacionamento. Como você pode fazer concessão com alguém que deseja te destruir? O espírito de Acabe sempre está disposto a sacrificar o futuro a fim de obter a vitória no presente. Trabalhando em equipe, os espíritos de Acabe e Jezabel, eles silenciosamente formam um relacionamento de interdependência. Existe uma necessidade mútua e um cuida do outro a fim de alcançarem seus objetivos, como numa simbiose. Um pastor influenciado pelo espírito de Acabe precisará da ajuda de alguém com o espírito de Jezabel, a fim de manter sua posição e fortalecer a sua base. Um pastor amigo meu queria muito que eu conhecesse certa mulher da sua igreja. Embora isso não seja incomum nem errado em si, ele parecia envolvê-la demasiadamente em cada decisão que tomava. Eu acautelei sobre o relacionamento de interdependência, mas era tarde demais. 6 meses mais tarde, ele caiu em pecado sexual com aquela mulher. Líderes aplacadores. Como muitos líderes de hoje, o reinado de Acabe foi caracterizado pela tentativa de aplacar Jezabel, cedendo às suas exigências. Ele tolerava todos os decretos e práticas abomináveis da sua esposa. Muitos pastores se submetem a indivíduos influenciados pelo espírito de Jezabel porque a pessoa parece ter habilidades de liderança ou visão espiritual que ajudará a igreja a crescer. Muitos até se convencem de que com o tempo ajudarão o indivíduo a amadurecer espiritualmente. No entanto, nesse processo de ajuda, muitos líderes fazem demasiadas concessões e enfraquecem sua autoridade. Lembre-se de que a atitude aplacadora de Acabe era exatamente o que fortalecia a base do poder de Jezabel. Em várias ocasiões já vi pastores adotarem uma atitude de indecisão e evitar o confronto simplesmente por medo que o indivíduo em questão divida a igreja. Um pastor em particular tinha plena consciência de que a líder de seu grupo de intercessão operava sobre o espírito de Jezabel. Ele tinha medo de enfrentar a situação porque era uma mulher que intimidava e tinha muita influência.
se ele perdesse mais membros, não teria como cumprir os compromissos financeiros da igreja. Infelizmente, muitos líderes se encontram nessa situação hoje em dia. É preciso muita oração e encorajamento para aqueles pastores que foram apanhados nessa armadilha mortal. Evitando o confronto. O pastor precisa ter muita coragem para confrontar a força e a obstinação do espírito de Jezabel. Por meio de suas ações, um indivíduo dominado por esse espírito revelará as qualidades e as fraquezas do pastor. O pastor descobrirá coisas sobre si próprio que preferiria ignorar. Pode reagir de forma defensiva quando sua autoridade é desafiada. Para evitar uma revolta, o pastor pode preferir apaziguar ou favorecer o espírito. Temendo situações semelhantes, o pastor pode suspender todo o ministério profético na igreja. Ou então, numa atitude egoísta, pode usar a pessoa dominada pelo espírito de Jezabel para cumprir seus propósitos pessoais. Qualquer uma dessas respostas causará danos à vida espiritual da igreja, adotando uma atitude omissa ou passiva. O pastor deixará sua igreja vulnerável ao domínio desse espírito diabólico. A igreja rapidamente afundará sob o peso crescente da opressão espiritual, esmagando toda a vitalidade espiritual saudável e a visão. O espírito de Jezabel profana tudo que toca. Tudo que é santo torna-se impuro. As pessoas começam a abandonar a igreja, sem nem saberem por quê. Sentem-se simplesmente compelidas a ir embora, como se pudesse sentir o domínio crescente das trevas. Os pastores que, diante dessa situação, reagem de forma impulsiva e precipitada, eliminam os grupos de intercessão e o ministério profético, silenciarão suas fontes mais confiáveis de discernimento e revelação. Quando isso acontece, é criado um vácuo espiritual na igreja. Rapidamente a escuridão e a confusão tomam conta, como num jogo de xadrez. O adversário rapidamente ocupa todo o espaço que é deixado desocupado. Quando o verdadeiro ministério profético é silenciado, isso permite que o inimigo posicione seus próprios profetas em posições-chave. Os pastores que se omitem e deixam de exercer sua autoridade causam dano ao povo de Deus, pois sem perceber liberam o poder crescente desses espíritos demoníacos. Enquanto a questão vai sendo evitada, o problema só vai piorando. Quando finalmente é confrontado, o espírito de Jezabel já pode ter criado raízes profundas na igreja e será mais difícil desalojá-lo. Conspirando com as trevas. Se o pastor fingir ignorar os danos causados pelo espírito de Jezabel, pode se tornar um espírito associado com ele, conscientemente ou não. O pastor acaba se alinhando com o espírito maligno. Seus métodos e objetivos vão se tornando mais e mais parados. Logo, o pastor descobrirá que pode alcançar seus objetivos explorando sua contrapartida espiritual, tornando assim um cúmplice das trevas. A menos que esse pastor reconheça o seu erro e se arrependa, um dentre dois juízos virá sobre ele. Ele acolherá plenamente o espírito de Jezabel e se tornará um líder marionete, indeciso, mesmo nas questões mais corriqueiras, facilmente enganado e sujeito a forte depressão.
ou então ele e sua igreja enfrentarão um terrível deserto espiritual. A presença clara de Deus será removida do seu grupo. Ficará apenas a lembrança da presença divina. Lamentavelmente, muitas vezes os líderes não encaram essa situação como juízo de Deus. Tolerando o inimigo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quando um pastor tem uma amiga de confiança que começa a mostrar vestígios do espírito de Jezabel, é fácil ele justificar a atitude rebelde da pessoa ou simplesmente fingir que não está vendo. Geralmente os pastores demonstram certa tolerância para com aqueles que chamam de amigos. No entanto, essa confiança e lealdade a um amigo podem criar um tipo de cegueira. O pastor, portanto, deve deixar a amizade de lado, encarar a situação do ponto de vista pastoral e tomar as medidas necessárias. No final, quando o pastor enfrentar a situação e a corrigir, as pessoas sentem-se seguras sob sua liderança e desenvolvem maior confiança na autoridade piedosa. No entanto, se o pastor deixar de tratar da atitude de rebelião, no final perderá o respeito das pessoas. Os membros da igreja olharão para ele com desdém por causa das consequências que certamente advirão. Surgirá confusão e o propósito de Deus ficará obscurecido devido à liderança vacilante. Pastores que fazem concessões atraem pessoas que gostam de concessões. A união pastoral será reduzida a uma gota, comparada com o que poderia ser. A luz na igreja se tornará penumbra, enquanto o corpo perde seu poder espiritual. Fruto da tolerância. Reis, capítulo 21, versículo 25. Está escrito assim, ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Assim como Acabe permitia que Jezabel sacrificasse crianças como forma de adoração, o espírito que está por detrás dos abortos em todas as nações é mantido vivo pelo espírito de Jezabel. Por meio da promoção pessoal, controle e esquemas de manipulação, esse espírito também procura abortar aqueles que são jovens ou imaturos no Senhor. Além disso, ele atrai também falsos mestres, atraídos pelo poder intelectual da alma. Chegou o momento de uma nova ordem. Um clamor está se levantando da terra e adquirindo força. Deus está capacitando sua igreja com ousadia e zelo, trazidos pelas verdadeiras vozes dos apóstolos e profetas. Nesse momento, Deus deseja que o ministério profético, que é o testemunho de Jesus, seja vibrante em todas as igrejas. O ministério profético revelará tudo aquilo que está em oculto.
Batalhas vitoriosas. Segunda Reis, capítulo 9, versículos 6 e 7 está escrito assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo de Deus, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Uau! Nesse ponto da história, uma grande batalha aguarda os representantes de Deus, os pastores, os profetas, os apóstolos da sua igreja. Os líderes estão sendo convocados pelo Senhor para receberem um espírito de valor e se levantarem como verdadeiros profetas, como verdadeiros reis, como verdadeiros apóstolos. Assim como Jeú recebeu a tarefa de expurgar o reino de Deus da influência profanadora e desmoralizante de Acabe e Jezabel. Somos chamados hoje para remover esses mesmos espíritos apostatas da igreja.